E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão da EAR do ano de 2024, que fala pra gente o seguinte: uma bola de dimensões desprezíveis de massa m e com uma velocidade de módulo igual a v colide com o chão. Após a colisão, sai com uma velocidade de módulo igual a v, conforme a figura a seguir. Assinale a alternativa que indica corretamente o módulo da variação da quantidade de movimento dessa bola. Então, olha só, gente. A gente tem aqui uma bola que ela vai e bate, formando o ângulo θ, e depois ela é rebatida, né, após a colisão, com a mesma velocidade, só que mudou a direção dela. E aí ele pede a variação da quantidade de movimento, que vai ser a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Observa o seguinte: quantidade de movimento, tá? É uma quantidade, é uma grandeza vetorial, e ela é dada pelo produto de massa vezes velocidade. Então, isso significa dizer para a gente que a quantidade de movimento tem a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade. Então, aqui a gente pode dizer também que essas setas indicam a quantidade de movimento aqui do início, e esse vetor depois da colisão indica para a gente a quantidade de movimento final. Show? Com isso, a gente vai ter aqui uma soma de vetores. Luiz, não estou vendo essa soma de vetores que você está falando. Na verdade é uma subtração, mas ela pode ser entendida dessa maneira. Δq, ela vai ser a quantidade de movimento final mais o oposto da quantidade de movimento inicial. E aí, como que a gente vai fazer? A gente tem aqui a quantidade de movimento final, que é essa setinha aqui. Essa é a quantidade de movimento final, que é F. E agora eu vou mostrar para vocês quem é o menos QI. O menos QI tem a mesma direção do QI, da quantidade de movimento inicial, só que tem sentido oposto. Então, quando a gente fizer, vai ser um vetor mais ou menos assim. Esse vai ser a quantidade de movimento inicial. Show de bola? Com isso em vista, a gente só precisa somar esses dois vetores. Para somar esses dois vetores, você vai usar a regra do polígono, né? Pega um vetor e coloca na ponta do outro. Só que aqui a gente começa a ter um problema. Por quê? Olha só, a gente tem aqui, ó, a quantidade de movimento inicial, né? A menos a quantidade de movimento inicial, e aqui a gente tem a quantidade de movimento final. Show! A gente sabe que esses vetores com uma reta horizontal fazem um ângulo de θ. Como que a gente sabe isso? Porque ele deu isso no enunciado, né, na imagem do problema. Então, essas duas setas fazem um ângulo de θ aqui e um ângulo de θ aqui. O vetor resultante, né, que nesse caso é a variação da quantidade de movimento, sai do começo do primeiro vetor e vai até a ponta do último. O problema da gente resolver diretamente pela regra do polígono, sem decompor, é que a gente vai ter que lidar com uma lei dos cossenos, onde a gente não sabe o valor desse ângulo, né? E aí você teria que fazer uma abertura de ângulos, o que tornaria a questão mais complicada. O que você pode fazer é decompor as quantidades de movimento, tanto na direção horizontal quanto na direção vertical. Para cada quantidade de movimento, você vai ter uma componente vertical e uma componente horizontal. Para que aponta no sentido noroeste, a gente vai ter uma quantidade de movimento na vertical, que a gente vai chamar de QIY, e aqui a gente vai ter QIX. E aqui, ó, para essa que está apontada no sentido nordeste, a gente vai ter uma quantidade de movimento na direção X, que eu vou chamar de QFX, e aqui a gente vai ter uma outra que aponta para cima. E aí, o que você vai poder fazer? Essa aqui vai ser a QFY, tá bom? Ficou meio zoado o desenho, mas é mais ou menos o seguinte, reorganizando. Você vai ter dois vetores para cima, QIY e QFY. Eles apontam para cima, e tem um vetor que aponta para a direita, que é o QFX, e tem um vetor que aponta para a esquerda,
QFI. E aí você pode fazer que nem uma questão de lei de Newton que você está acostumado a fazer, né? Observa que esses vetores, eles são simétricos, né? Inicialmente. Então, as suas componentes, né, na direção horizontal e na vertical vão ter o mesmo valor, justamente por causa do ângulo. Observa que você tem vetores de mesmo valor em sentidos opostos. Então, você pode só simplificar isso aqui, porque quando você soma vetores em sentidos opostos, você vai fazer uma subtração. Então, aqui morre. Só vai sobrar isso aqui, ó. A gente pode dizer, então, que a nossa variação da quantidade de movimento ela vai ser QIY mais QFY. E olha só, agora a gente precisa analisar quem são essas componentes. Para isso, eu vou desenhar um vetor que estava oblíquo de quantidade de movimento qualquer. A gente vai desenhar o ângulo θ que a gente tinha e analisar as duas componentes. Nesse caso, a gente teria o QY e aqui a gente tem o QX. Isso vai valer tanto para o inicial quanto para o final, já que o ângulo e os valores das velocidades são os mesmos, tá bom? Observa que QY está sem o ângulo. Então, QY é uma componente que vem de Q, só que está sem o ângulo de θ. Com isso, a gente pode fazer uma analogia com essas duas componentes e dizer o seguinte: a variação da quantidade de movimento, pelo menos o módulo dela, vai ser Q inicial vezes o seno de θ mais o Q final vezes o seno de θ. Observa que Q é a quantidade de movimento, e como a gente já está falando de módulo, eu vou pegar o valor da massa e multiplicar pela velocidade. Então, a gente vai ter ΔQ vai ser igual a massa vezes velocidade vezes o seno de θ, mais massa vezes velocidade vezes o seno de θ. Com isso, a gente vai encontrar duas vezes a massa vezes a velocidade vezes o seno de θ. E com isso, o gabarito vai ser a letra D, né? Como ele tinha marcado aqui na questão. E eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!